A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, existem duas vertentes: a teoria da criação e a teoria da evolução de Charles Darwin, e a teoria da criação que é descrita por Moisés. Só que algumas pessoas acham que o Gênesis, principalmente, o Gênesis seria um plágio de alguns escritos sumerianos, escrito este contados na história de Gilgamesh, que é o mesmo que Nimrod, aquele que decidiu ser inimigo de Deus, decidiu fazer a Torre de Babel com a finalidade de escapar do dilúvio e também com o propósito de desafiar Deus. E este Gilgamesh, que é o mesmo Nimrod, ele vai criar um escrito, até porque a civilização sumeriana é a primeira civilização da Terra, e ela cria a escrita. Posteriormente, que Israel vai ter a sua própria escrita, e Moisés, que vai ser o grande legislador, é quem vai fazer os escritos, é quem vai escrever tanto o livro de Jó, que é o primeiro livro da Bíblia, como o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas alguém diz que, principalmente o Gênesis, como eu já falei, e tratando-se até da questão do dilúvio, é exatamente um plágio, que Moisés pegou isso da cultura sumeriana, exatamente porque os sumérios foram os primeiros a escrever uma narrativa falando do seu Deus, falando das suas divindades, falando do dilúvio, trazendo uma história sobre o dilúvio, não com Moisés, mas de outras formas, com outros personagens, outras personagens. Isso gera na mente de algumas pessoas uma certa dúvida, uma certa confusão. Mas isso é muito simples de se entender, porque Israel sempre cuidou da tradição oral, ou seja, da história passada de pais para filhos, netos, bisnetos e assim por fim. Isso não significa dizer que, por ter os sumerianos escrito primeiro, que a história dele é a original, eles podiam pegar simplesmente a história oral e fazer escrever de forma primeira, mas a história real e verdadeira vai partir exatamente da Bíblia de Moisés. Pois bem, isso é fácil de se entender, visto do que já falei, que eles poderiam simplesmente pegar a tradição oral e escrevê-las. E por isso alguém acha que Moisés foi que plagiou. Não é essa a minha compreensão. Pois bem, trazendo essa simples explicação, todas as religiões atribuem aos seus deuses a criação do mundo, a criação do universo, a criação das galáxias, enfim, são atribuídas a ele. Porém, pelo que já aprendi, o único que deixa a sua assinatura na criação é Deus. Deus é o único que deixou a sua marca naquilo que ele criou. Até porque nós acreditamos na Trindade. Trindade não é uma palavra bíblica. Quem usa essa palavra pela primeira vez é um dos pais da igreja chamado Tertuliano, atribuindo a palavra Trindade, que vai representar 3, que seria o Pai, Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. E assim formaria a Trindade. 3 pessoas com o mesmo amor, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma bondade. Eles são tão iguais que os 3
se formam ou se transformam, ou são os três apenas um. Mas falando sobre o fato de Deus ele ter deixado a sua marca na criação, eu até anotei aqui, porque são muitos detalhes, claro, vou ficar faltando muitos outros, para você entender aonde está a assinatura de Deus na criação. Por exemplo, falando nos termos científicos, não é a minha área, já pego de outros estudos, de outras pesquisas. O átomo, ele se divide em três partes: nêutrons, prótons e elétrons. O átomo se divide em três partes: nêutrons, prótons e elétrons. Veja, é Pai, Filho e Espírito Santo. A água, ela tem três fases: sólida, líquida e gasosa. O tempo, ele se divide em três: passado, presente e futuro. A própria Terra, o globo Terra, se divide em três partes: crosta, manto e núcleo. As medidas de espaço na ciência são três: altura, largura e profundidade. Isso eu estou falando de forma limitada, existem muitos outros detalhes. O corpo humano, ele é dividido em três pela ciência, que é cabeça, tronco e membros. Na cabeça, na parte do ouvido, é onde nos dá a audição, e a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, tem três ossos. Lá está o menor de todos, que é o martelo, depois vem o estribo e a bigorna. São três. O dente são três partes: coroa, colo e raiz. A nossa mente, ela se divide em três fases. Tem a fase do instinto, da emoção e razão. Instinto, emoção e razão. Ela também se divide em consciência, inconsciência e subconsciência. Tem três coisas no ser humano que não existe igual em nenhum outro ser humano. Pode até haver parecido. Por exemplo, é o cabelo, a voz e a digital. São coisas que não há no outro, são totalmente distintas. Existem três aparelhos no corpo humano, que é o aparelho circulatório, o respiratório e o digestivo. Isso está no corpo humano. A nossa voz, ela tem três tonalidades, que é o grave, o médio e o agudo. Basicamente, é grave, médio e agudo. A música, ela se divide em três partes: melodia, harmonia e ritmo. E fechando na questão da parte do corpo, que dá para a gente ter uma noção de como é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano, ele também é três em um, que é corpo, alma e espírito. Isso é algo muito profundo. Só a palavra de Deus é quem consegue achar a divisão entre a alma e o espírito. É uma linha muito tênue, muito fina, muito profunda, sabe? Não dá para a gente, só a palavra que a própria Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito. É uma coisa muito interligada. Mas o ser humano é corpo, alma e espírito, que vai exatamente representar o tabernáculo ou templo, que era dividido em três partes: átrio, santo e santo dos santos. Isso é interessante porque Jesus Cristo ele revela isso lá no momento da oração no monte, quando ele está orando, e ele vai orar por 3 vezes, e ele faz essa classificação ou esta distinção. Ele deixa 8 discípulos aqui orando,
pega 3 e vai mais além, que é Pedro, Tiago e João. Eu digo que ele deixou 8 porque o Judas está indo vendê-lo, está indo traí-lo, então só tem 11. Ele deixou 8 aqui, vai mais além com 3, deixa os 3 ali e vai mais à frente só ele. Veja que Jesus Cristo faz o desenho do templo neste momento de oração. Um grupo maior, de 8, fica no átrio, um grupo menor, que são os 3, fica no santo, e só ele vai até o santo dos santos. Então, na verdade, assim, tentar tirar da minha mente a realidade de que Deus é o Criador é meio complicado, porque até a ciência vai trazer colocações que vão confirmar que Deus é o Criador de todas as coisas. Então a Bíblia não plagiou ninguém só porque ela foi escrita posteriormente, porque já vinha a tradição oral. Alguém foi que pegou a tradição oral da Bíblia e fez um plágio, atribuiu aos seus deuses. Como eu já falei, o Gilgamesh, que é o Nimrod, repito, ele era contrário a Deus. Então ele tentava tirar de Deus toda a sua divindade, todo o seu poder, toda a sua fama e toda a sua glória e atribuir aos seus deuses. Lembre-se que a Bíblia é a palavra do Senhor, é a verdade. Nela pode haver alguma incoerência pela falha humana, mas ela sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo.